Seguimos ao vivo aqui no Entre Nós, agora para falar do seu bolso e do que vai acontecer depois da divulgação do dado da inflação de junho, que na verdade foi deflação, ou seja, os preços na média caíram 0,08, negativo, né? 0,08. Em maio, tinha sido uma inflação positiva de 0,23%. E aí, para a gente entender o que vem pela frente, nós convidamos aqui para conversar conosco o André Brás, que é economista da FGV, que nos ajuda sempre quando a gente tem que decifrar aí os próximos caminhos. Obrigada pela presença mais uma vez aqui entre nós, viu, André? Boa tarde. Olá, boa tarde. Eu que agradeço o convite. Então, vamos lá. Quando a gente vê uma deflação, né, os preços caíram em junho na média, a gente fica... Na primeira foto que a gente enxerga os juros têm que cair. A pressão sobre o Banco Central era muito grande, já veio uma sinalização do Banco Central de que agosto pode ser o mês de queda de juros, mas quando a gente olha a outra foto, na sequência a gente vê que, abrindo um pouco os retratos dessa inflação, a gente vê que serviços ainda com uma pressão sobre os preços muito grande, 6,2% o setor de serviços na média de aumento em junho. O que isso significa, André? A queda de juros vai ser mais lenta do que muitos desejam, do que os empresários do setor produtivo esperam? O que vem pela frente? É provável que essa queda seja um pouquinho mais lenta, né? Mas ela finalmente deve começar em agosto. De fato, o setor de serviços ele compromete aproximadamente 30% do orçamento familiar e está acumulando uma taxa de inflação que corresponde quase o dobro da meta, né? Lembrando que a meta desse ano é 3,25%, e está com um acumulado, como você bem disse, de 6,2%. Mas o setor serviços ele tem uma característica um pouco diferente, porque alguns serviços, apesar de livres, quer dizer, podem ser negociados entre prestadores e consumidores, né? Eles têm uma certa indexação que é como se fosse um freio de mão puxado, não permite que eles desacelerem tão rapidamente em resposta ao juro. E os principais exemplos são o aluguel, né? Normalmente tem um contrato com um índice de inflação ali por trás. Você tem as escolas particulares, também tem um contrato ali. Condomínio, as cotas condominiais, em geral, sofrem influência dos aumentos de energia, de água e dos salários dos profissionais dessa área. Então, tudo isso impede que esse grupo aí de serviços, né, desacelere aí rapidamente, né? Então, eles têm uma certa rigidez. Agora, existem outros serviços que o comportamento vai de acordo com a lei da oferta e da procura, né? Passagem aérea, consultas médicas, refeições em bares e restaurantes, isso é mais livre, né? Mas até mesmo nesses serviços que responderiam mais rapidamente à demanda, né, e portanto a um juro alto, né, eles estão com uma certa rigidez e isso preocupa um pouco. Mas acho que um movimento mais geral, quando a gente olha o percentual de produtos que subiu de preço em junho, né, que caiu bastante em comparação aos últimos meses, ou aos próprios núcleos de inflação, que também são medidas especiais da inflação que desenham melhor a tendência, né, ele já vem cedendo de preço, mostrando que é um movimento mais generalizado, né, não é só um número negativo que a gente viu hoje, é também uma desaceleração em outros grupos importantes, principalmente dos alimentos, que são um desafio para orçamentos mais tímidos, né, para famílias de baixa renda. Então, se você vê uma descompressão em alimentação e a gente entende que há espaço para essa descompressão continuar, isso é uma indicação positiva, né, de que a inflação vai passar a afetar cada vez menos as famílias menos favorecidas, né, e de uma maneira ampla, né, quer dizer, vai ser duradoura. Então, esse é um processo que nos anima um pouco. Eu acho que isso a autoridade monetária vai considerar em agosto. E eu queria ir, André, justamente para esse ponto, né? Para o outro lado da balança, alimentos e bebidas que puxaram essa deflação, né? Queda de 0,66%. Sobretudo no que diz respeito aos alimentos. Houve algum fenômeno pontual que justificasse essa queda ou realmente a gente pode se animar e é uma nova acomodação dos preços? Eu acho que a gente pode se animar, até porque nós fazemos um acompanhamento aqui na Fundação Getúlio Vargas dos preços ao produtor. Então ali a gente acompanha, né, o preço de commodities e de produtos já industrializados, né, derivados dessas commodities. Então a gente vem acompanhando o preço da soja, do milho, do trigo há vários meses e esses preços caíram 30%, né, nos últimos 12 meses. E nós sabemos da importância da soja
para muitos produtos da cesta básica, como óleo de soja, margarina, e a importância da soja e do milho como ração para trato animal, e a repercussão positiva que essa queda no preço pode ter no preço das carnes. E sem surpresa, no release do IPCA de hoje, nós vimos que o óleo de soja apareceu como um destaque, com um número negativo, mostrando queda no preço. As carnes também tiveram queda no preço. Então, isso já é um pouco o efeito, né, dessas commodities um pouco mais baratas, impactando positivamente o preço das rações, né, tornando essas rações mais baratas, diminuindo o custo de criação desses animais, favorecendo, então, a queda no preço na gôndola. E a gente sabe o quanto as proteínas pesam no orçamento familiar, né, quanto comprar carne, né, no dia a dia pesa. Então, se isso já aconteceu, começa a acontecer agora, e a gente entende que há fôlego para isso continuar por mais alguns meses, essa descompressão da inflação vai ser muito bem-vinda, porque ela vai ser percebida primeiro pelas famílias que são mais vítimas do processo inflacionário, né, que são as famílias de baixa renda, que comprometem muito, né, do seu salário com a compra de alimentos. E André, falando agora da reforma tributária, que é claro que não tem um efeito imediato, até porque tem uma transição que é longa, né? 2 anos de testes, depois uma transição gradual para o novo modelo, uma avaliação do que foi até agora aprovado pela Câmara. Esse modelo em que alguns itens vão ter uma alíquota zero, itens da cesta básica nacional, isso também, a médio e longo prazo, pode ajudar numa política de controle inflacionário no nosso país? Você considera um modelo bom? Olha, eu considero que não tributar gêneros alimentícios, né, produtos da cesta básica, ou até estender essa lista de produtos isentos, é uma boa forma de você fazer uma justiça social, né? Você melhora a distribuição de renda, porque você vai tornar o acesso aos alimentos mais básicos mais fácil, né, pelas famílias de menor poder aquisitivo, e vai, em contrapartida, cobrar de bens de luxo, né, incluindo aí nessa reforma a cobrança de IPVA de jatos, helicópteros, iates e tudo mais. Isso é uma boa medida. Então isso, de certa forma, ajuda um pouco nessa saída, né, incorporando mais itens, né, de cesta básica nessa lista, a você reduzir a inflação, porque se o imposto é pago pelo consumidor, ele é considerado também nas medidas de inflação. Então, se um grupo de produtos fica mais barato, porque agora está isento ou está sendo cobrado um imposto menor, isso vai ajudar, naquele momento, você ter uma inflação um pouco mais baixa. Depois que isso é absorvido, não mais, mas naquele primeiro momento, em especial, sim. Agora, sem saber ainda as tarifas, perdão, desculpa te interromper, mas sem saber ainda os tributos, os percentuais, aí é difícil saber exatamente se haverá, de fato, em algum setor, um peso dos impostos maior, que era justamente uma preocupação dos serviços. Os serviços, agora que na inflação, ainda inflação persistente, o setor de serviços temia justamente esse acréscimo aí de tributos, refletindo lá na frente em aumento. Então, assim, não dá para ter certeza absoluta desse impacto, né? Não, ainda é cedo para a gente fazer essas contas, mas de qualquer maneira o setor serviços é muito heterogêneo, né? Tem alguns serviços que têm uma rigidez maior à queda, porque tem contrato por trás, apesar de serem serviços que você pode negociar com o prestador. Um exemplo é o aluguel residencial. Normalmente um aluguel tem um contrato que cita lá um índice que vai corrigir o valor daquele aluguel anualmente. Mas você pode perfeitamente convidar o seu proprietário para conversar contigo e decidir pelo novo valor daquele aluguel. De qualquer maneira, normalmente quando você vê um contrato, ele é honrado, né? Então isso acontece no condomínio, isso acontece na mensalidade escolar, isso acontece no aluguel, em vários outros serviços. Então isso cria uma certa rigidez, uma demora que esse setor encontre o seu caminho ali, né? Desacelere mais rapidamente, enquanto outros são livres. Então tem uma dinâmica que depende um pouco do próprio fôlego da família, né? Consigo dar conta dessa despesa? Consigo consumir mais? E nesse contexto de juro mais alto, como você aperta, estrangula mais a atividade, você acaba diminuindo gradualmente o fôlego. Então, os serviços vêm desacelerando, né? Há 2 meses atrás, a taxa em 12 meses desse grupo estava em 7,5%, agora está em 6,2%. Então, é uma desaceleração lenta, mas ele está acontecendo.